muito triste mesmo, porque o selecionador quis minimizar, desprezar, diminuir Samuel Eto'o, porque Samuel Eto'o lembrou-lhe que enquanto tu és um atleta, eu sou o presidente da federação, tu não podes levantar a voz sobre o presidente da federação, porque muitos esquecem que o selecionador da equipa, de uma equipa, é também ele um atleta. Muitos pensam que o selecionador é selecionador e o atleta, e Eto'o aqui usou mesmo a linguagem técnica, não é disso? Tu, enquanto futebolista, não podes levantar a voz ao presidente da federação. E depois Samuel Eto'o diz, isto não podia acontecer, por exemplo, este episódio que está a acontecer aqui, na Bélgica, não há, nem sequer poderias te comportar assim como te estás a comportar. E o Samuel Eto'o lhe pergunta, ele responde sim, isto não iria acontecer. Mas então, o porquê que tu fazes isso aqui? Temos que terminar com este tipo de comportamentos, disse Samuel Eto'o. E depois o senhor repete mais. Mas então tu entendes de futebol, de ser treinador. Samuel Eto'o diz, eu já fui treinador. E o homem repete, mas treinador de 3 semanas. Ele disse, sim, 3 semanas, mas eu fui um bom jogador. Portanto, não é que, sim, Biancos, não é que o treinador aqui também estava a se dar muito de. Embora que já falaste, foste muito técnico, mas queria só, para fechar mesmo, o treinador também quis se armar aquela de superioridade étnica, eu sou europeu, você está diante de uma celebridade de futebol ao nível mundial, respeitado pelos outros grandes futebolistas. Sim, Biancossi. Mas isso é evidente, aliás, é o que acontece. A postura de Samuel Eto'o vem muito é também muito em função disso. O tal grau de superioridade que se dá a cidadãos expatriados de raça branca quando vêm agir ou quando vêm trabalhar em África. Portanto, eu acho que a atitude de Samuel Eto'o, a atitude do técnico vai muito em função disso, que é o tal sistema que se cria, não é? O tal sistema racial que, de certa forma, dá mais oportunidades a uns, menospreza a outros e até prejura a outros. Mas eu vou dizer o quê? Eu vou discordar aí do irmão Adriano quando ele diz que essa é uma fotografia que fica mal. Por quê? Porque de vez em quando a gente tem que rasgar o papel para escrever novas páginas. E se estivermos preocupados com aquilo que é a opinião de outrem, quando diz que o mundo está a ver isso, o mundo deve ver isso. O mundo deve ver que alguma coisa vai mal e alguém está a tentar mudar o que vai mal. E o mundo devia aplaudir isso. Eu não sou do tipo que fica muito na parte, digamos, pá, não, a gente se calhar devia falar mais baixo para defender a reputação, não. Eu acho que qualquer ação deve ser proporcional ao problema que se tem. Qualquer ação de resolução deve ser proporcional ao problema que se tem. Portanto, eu não acho vergonha nenhuma Samuel Eto'o ter a atitude que teve. Eu acho vergonha as pessoas que foram lá parar numa federação da qual jurisdicionalmente não têm competências ou nem sequer têm poder hierárquico, irem para lá e tentarem governar uma instituição da qual eles não têm legitimidade para o fazer, pese embora é uma instituição que está intrinsecamente ligada com a instituição que eles representam. Mas há aqui uma divisão de competências e nós em África vivemos isso há muito tempo, essa coisa da intromissão nas competências. E é bom isso ser filmado, é bom essas vergonhas irem para o mundo, para que a vergonha paire na cara das pessoas e as pessoas comecem a ter uma outra atitude. Eu me lembro do Filipe Scolari, a quando da convocação do Romário, ele disse que o Romário, com essa atitude enquanto profissional, não vai para uma seleção que eu é que sou treinador. Por quê? Porque o treinador é que manda. O treinador é que manda no departamento de futebol a nível competitivo. Depois tem um diretor para o futebol, ou tem um diretor técnico das seleções, que é um indivíduo que está ali basicamente para, como é que é dizer? Auxiliar o treinador? Não, é um indivíduo que está ali basicamente para assinar um pedido, ou seja, está ali como aquele que disponibiliza ou satisfaz as necessidades do treinador. É o diretor técnico, mas, no entanto, o treinador sabe o que quer, sabe o que precisa, sabe quem precisa.
ok? E sabe quando precisa. Aconteceu isso com o Filipe Scolari, quando da convocação do Romário. Ele disse que o Romário não ia. Não importa qual será o resultado do Brasil, que está bem. Para o povo ele é o melhor, mas a atitude que tem, para mim, não serve para essa seleção. Enquanto for eu o treinador, o Romário não joga. Pelé pediu, o presidente na ordenou, pediu que o Filipe Scolari desse um desconto. Presidente da E República ou da o presidente Federação? da República e o Filipe Scolari foi prentório dizer que, senhor presidente, não vou poder ceder a esse pedido porque está em jogo os resultados do Brasil. Claro que é um ídolo, é alguém que toda a gente queria ver a jogar, mas para a competição que se avizinha, a atitude que tem tido e o futebol que joga hoje, na minha opinião, como técnico, não vai jogar. E sendo eu a pessoa que manda aqui, essa é a minha decisão. E o presidente da República simplesmente respeitou. Portanto, estamos aqui diante de um caso, não é? De divisão de competência ou até competências descentralizadas. E isso é uma coisa que também virou algo viral no mundo. Toda a gente viu isso. Mas as pessoas olharam para isso na positiva, viram o lado positivo da coisa. Portanto, nós não temos que ter vergonha de corrigir, nós não temos que ter vergonha de sujar para limpar e nunca mais sujar. Agora, limpar para emendar e continuar sujo que não faz sentido. Que é isso de, epá, não, fica uma imagem para o mundo. Não, o mundo tem que saber que a África está a revolucionar. O mundo tem que saber que a África hoje tem indivíduos que não cantam a linguagem do eco e muito menos querem estar ali a serem obedientes a leis ou até a organigramas absurdos. Foi esse o caso do Samuel Eto'o. E um saludo. Agora, a questão da ditadura, a questão do abuso do poder, é por causa da tal novidade. Nós estamos habituados ao sim, 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 chefe, sim, senhor, sim, cota, sim, mano, fulano. A gente está habituado a isso. Então, quando a gente tem que interagir com um indivíduo que diz não, talvez sim, provavelmente amanhã, não vai dar, não deve ser, a gente já se intimida, já identifica um abuso do poder, porque nós estamos habituados a ver as elites, nós estamos na tal ideia do elitismo. Então, quando vem um jovem que com o futebol fez o seu nome a nível mundial, provavelmente também não é lá um grande catedrático, não é lá um grande intelectual, levando em consideração os diplomas, mas numa visão prática, ou na prática consegue ombrear com aqueles que, digamos, são os tais líderes, a nível de coerência, conscientemente, é de louvar e de aplaudir, e atitudes dessas devem existir, porque nós, e o irmão Adriano até falou bem, nós estamos a passar por um problema igual. O Yannick Moreira na nossa seleção, durante um tempo, foi coado porque mostrou um problema que nós tínhamos na Seleção Nacional de Basquete, que era a falta de alimentação condigna ou até conveniente para indivíduos que praticam o desporto. O rapaz sofreu aquela retaliação toda. Então, nós somos covardes, nós nos remetemos nas redes sociais a fazer comentários, a gente não consegue ser solidários e defender aquele angolano, identificar naquele angolano um veículo de mudança, um indivíduo que olhou para a mudança da coisa. Não, isso tem que mudar, eu vou falar, vou me sacrificar para que isso mude. Eu acho que foi essa atitude do Samuel Eto'o. Eu não sei taxativamente o que coloca o Basto fora da seleção nacional, mas, segundo o treinador, não é um problema dele com o atleta, é um problema institucional, é um problema federativo. Isso tem que acabar, porque a seleção nacional é o povo angolano a ser representado. O melhor defesa da Angola está a jogar muito futebol no Brasil, mas por capricho ou por conveniência do indivíduo que não é o treinador, diga-se de passagem, não é o treinador. O jogador nem sequer consegue participar e nem sequer consegue ser o patriota que é, porque o Bastos é um bom patriota, sempre que foi à seleção, sacrificou-se, não teve medo de lesões, aplicou-se ao máximo. Então, Samuel Eto'o acaba por ser um herói dos novos tempos, porque está a quebrar o gelo e está a quebrar aquilo que se chama matriz, está a quebrar aquilo que se chama, digamos, o que já existe, está a falar para fora do óbvio. Tá vendo? O que é óbvio em África, o senhor fulano falou, vamos respeitar. Por exemplo, eu vi hoje uma reportagem onde o senhor Rui Falcão vai visitar os jogadores da Seleção Nacional.
Para mim, isso é uma forma de intimidar as pessoas do jeito que aconteceu. Por quê? Porque quando os jogadores realmente precisam dessa assistência governamental, não existe. Agora, quando os indivíduos acham que com esta ou aquela visita vão se catapultar para outros níveis da opinião pública, eles o fazem. Então, há necessidade de termos aqui esse olho clínico e há necessidade de darmos a César o que é de César. Eu não estou preocupado com vergonhas que nos levam a melhorar e que nos levam a nunca mais estar envergonhados. Agora, eu estou preocupado com atitudes que nos mantenham envergonhados, está a ver? É Uhum, basicamente uhum, isso. uhum. Adriano, o que é que tu trazes como não digo solução, mas opinião sobre esses aspectos que estamos aqui a falar que o Maibro já respondeu, a intromissão dos presidentes, autoridades extras, o presidente da República, em Angola isso é água, e o Maibro falou muito bem. Sim, 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 eu concordo inteiramente com o Agro. E até devo acrescentar, o Eto'o, só pelo currículo em si, o currículo e tudo o que fez, passou por vários campeonatos do mundo e tudo. Sim, o Eto'o assenta bem esta função, esta função assenta muito bem. Nós temos casos na Europa, por exemplo, o Rui Costa é hoje presidente de um Benfica, possível presidente de uma federação de futebol. Então, por que não catapultar também os nossos jogadores africanos de elite para estes cargos? Por isso é que o que eu tento separar são apenas os conflitos. Quer dizer, nós temos que saber separar os conflitos de personalidade. Os hábitos ficam para trás. E vamos apenas para as funções, aquilo que é de Uhum, direito fazer. Porque a situação até da seleção dos Camarões, segundo me foi informado, quer dizer, o ministro indicou, fizeram o contrato com o treinador. O Eto'o apenas estava a tentar impor o elenco, quer dizer, tu vais treinar, mas vais treinar com um elenco que eu, já que te contrataram, eu, federação, tenho um elenco para trabalhar contigo. Então ali houve aquela quesilha. Mas agora, porque eu até acabo por dar razão ao Eto'o, muito embora não estando dentro profundamente da situação. Por que o ministro não ligou para o Eto'o? Não sei se o fez antes. Se tivesse ligado anteriormente, se calhar não teria disponibilidade para essa situação. Ainda por cima, manda um enviado. Quer dizer que mostra falta de personalidade. Um ministro que mostra falta de personalidade. Não consegue encarar um Samuel Eto'o. No entanto, o Eto'o, no cômputo geral, para mim esteve bem. Ele está a defender o seu Pelourio. O seu Pelourio, ele é o presidente da federação e tudo tem que passar por ele tem que concordar, não deve ser imposto nada. Agora, a situação com o treinador, no entanto, até acabaram por ter uma conversa amigável. Quer dizer que o Eto'o inicialmente até concordou com o treinador, só que o treinador veio munido de poder, porque o ministro mandou. Então, por que o ministro não foi pessoalmente? Pessoalmente. Teve que delegar alguém. Então, isso demonstra uhum, muita falta de personalidade. E há que corrigir essas situações. Já no caso da Angola, o Maibro acaba de falar da visita do Rui Falcão, a cumprimentar os jogadores, e quando chegou ao Gibela, então, já chegaste e tal, é realmente uma forma que faz tremer qualquer um. Afinal de contas, é o ministro, e nós conhecemos muito bem o ministro Rui Falcão e como funciona o nosso sistema. E daí temos que acabar com isso. No caso do Bastos, por exemplo, se foi competente quando mais novo, agora com mais experiência, com mais bagagem, porque não é selecionado, porque ninguém gosta. Então isso está mal, essas burocracias, essas interferências devem ser, aliás, os jogadores devem se potenciar de advogados, que é para informarem, relatarem isso à FIFA, porque isto costuma dar grandes punições, multas muito sérias para muito determinados elevadas. diretores que levam as situações de forma displicente. É o seguinte, nós temos que começar a ser sérios em África. Temos que começar a ser sérios. E seriedade passa por isso. Seriedade passa por isso, por corrigir aqueles que acham que estão tão protegidos que uma correção é uma afronta. É o que estamos aqui a ver. É só o que está a acontecer aqui. Aqueles que acham que são reis, acham que uma correção é uma afronta.
Portanto, não querem ser corrigidos. E a Uhum. Bíblia diz que todo ser humano é passível de errar. Só por isso é que Deus é perdão. Portanto, o indivíduo que erra não quer ser corrigido. É um inerte para a sociedade, mano. Porque é uma ameaça. Samuel Eto'o teve a atitude mais certa. O Aquá fez diferente. O Aquá até foi dado cargo no parlamento. Nós temos que começar a falar as coisas. Eu, por acaso, eu não venho para as redes sociais para aparecer um gajo que fala bem, fala bonito, ou para ter fãs. Eu venho para as redes sociais para libertar a minha consciência e Uhum. alertar outros angolanos a libertarem suas consciências. O Aquá teve a oportunidade de chegar até um parlamento. 1 ano ou 2 anos depois, o Aquá veio pedir vaquinha, eu veio chorar nas redes sociais que tem um problema com a Federação Internacional de Futebol a partir do Qatar e precisava de contribuição, que a federação não lhe ajuda, que o governo não faz nada. Então, é ali onde nós temos que começar a identificar o problema. O Aquá deixou de acusar aqueles que realmente lhe causaram problema no Qatar, porque queria defender a entidade tal, o senhor fulano, eu não quero estar mal na fita, eu não posso ir ali, não posso falar assim. Chegou lá no parlamento, não representou os desportistas. Tivemos Palmira Barbosa no parlamento, Aquá no parlamento. Não temos nenhuma associação em Angola que defenda os direitos e que defende os desportistas no pós-carreira. Não existe. Não temos um sindicato que defende os desportistas. Não existe. Qualquer atleta que defende um direito é posto fora de convocatórias, deixa de participar em 11 e ninguém diz nada. E carreiras vão sendo destruídas assim, quer no nosso futebol angolano e quer no futebol africano. Não se dá a César o que é de César. Não há um quadro de avaliação de desempenho. Por quê? Porque aquelas pessoas que, de certa forma, são dadas oportunidades, se rendem ao pataco da ditadura. Este não é Samuel Eto'o. Este não é Basto Kisanga, que teve a capacidade de dizer que, olha, vocês deviam melhorar isso. E o rapaz fica na corda bamba, pura e simplesmente porque apontou um erro. Eu vou vos contar aqui um absurdo. O Vitor e o Flo são gêmeos angolanos que jogaram até no Rotterdam, na escola do Rotterdam, na Holanda. Atletas do Petro Atlético de Luanda, formação do Mr. Santana e Amuleto Campos. Foram até a Holanda jogar futebol. Juvenis chegaram até o escalão júnior. Oliveira Gonçalves convocou-os para a seleção. Chegaram na seleção nacional. Já estavam a dar Coca-Cola aos rapazes. Um deles pediu mais uma Coca-Cola, ou seja, bebeu uma e queria beber mais uma. Foi um problema. No entanto, os rapazes comentaram aquilo, para lá na Holanda não é assim, como é? Então, uma gasosa é mal pedir outra e tudo mais. Aquilo foi um escândalo para quem dirigia a seleção. Estes são uma influência. Os outros beberam uma e estão satisfeitos. Por que os dois aí reclamam que tinham que beber mais uma? Então, nós começamos a ver o nível de quem dirige. Nós começamos a ver a falta de competência e profissionalismo de quem organiza. E nós começamos a ver aqui o sentido da burla, do roubo, tá vendo? Da mutilação daquilo que é um processo desportivo que podia trazer resultados para o país. Eu costumo dizer que Angola tem capital humano, só não tem estruturas. Então, um país que já jogou Mundial, por exemplo, já teve deputados que saíram do desporto, Carlos Almeida e Prelem, foram sentar até o parlamento. Não tem um centro de alto rendimento esportivo. Não tem um centro de estágio. A seleção nacional treina no Catetão, estruturas de um clube que, a nível daquilo que é estrutura, se levamos em consideração os clubes profissionais do mundo, o meu Petro também ainda está aquém das expectativas. E Leão da seleção treina, portanto, é preciso, falamos isso, é preciso sermos mesquinhos para ver o que é que está mal, porque o problema da Angola nem é tão grande, representa uma pequenez do comportamento humano. E nós temos que mudar isso. Por quê? Porque o desporto, eu digo sempre nas redes sociais, sempre que tenho oportunidade de falar do desporto, até porque eu sou um desportista de gema, o desporto é um veículo de desenvolvimento, é um veículo de relações internacionais. O desporto não é só chutar Sim, a minha bola. Costa, qual é a modalidade, melhor dizer, que praticas? Eu gosto do futebol como praticante, já pratiquei judo federativo,
gosto do boxe como um sistema cardiovascular, mas gosto do desporto a nível pluralista porque acompanho as outras modalidades. Eu acompanho o basquete, por exemplo. Eu acompanho as artes marciais mistas, aliás, nos últimos 3 anos é o desporto que eu estou mais ligado, fora o futebol. Então, eu, quando falo do desporto, não estou por simplesmente a falar para abrilhantar uma live ou até tentar dar a entender numa live que a gente sabe o que está dizendo. Não, eu estou aqui a trazer fatos, porque eu sou atleta. O atleta tem que comer bem, o atleta tem que estar bem psicologicamente, o atleta tem que poder responder com aquilo que são as necessidades da família, o atleta tem que descansar, o atleta tem que fazer massagem, o atleta tem que treinar num ambiente do qual aquilo que as condições climatéricas vão de encontro, o objetivo do treino a desempenhar. O atleta deve treinar antes do pôr do sol e depois do pôr do sol. Não é colocar aí os miúdos a correr às 12 horas, 13 horas do sol ardente da Angola, sem oxigênio no sistema imunológico, sem água. Então, é triste o que nós vemos em Angola. Quando o Yannick Moreira falou, quando o Bastos tentou dar um toque, quando o Ari Papel falou, as coisas é assim. 2026 o Pedro Gonçalves chamado pode ser o Mundial. treinador que é. Ele pode ser o treinador que é. Mas há uma coisa, o Pedro Gonçalves não é angolano, não é português. O Pedro Gonçalves, enquanto treinador, está a crescer muito em Angola. É um indivíduo que eu até gosto. Gosto porque passa por muitas vicissitudes que é para se manter como treinador da nossa seleção. Não é fácil trabalhar em Angola, não é fácil trabalhar com dirigentes angolanos. E eu lhe dou um saluto por isso. Mas agora, nós temos que ver aqui um elemento. Nós não podemos estar aqui a nos envaidecer com Pedro Gonçalves, com meras falácias e meras favas relacionado a determinados atletas, que é o caso do Ari Papel. Porque o Pedro Gonçalves vai-se embora e o Ari Papel é ídolo. Existem jovens que se motivam quando veem o Ari Papel a jogar. Eu não estou aqui a dizer que o Ari Papel deve ter um comportamento disparado até um comportamento que representa a indisciplina do balneário da seleção nacional. Claro que não, e não deve haver isso, mas nós temos... Porque, mano, cada crime é um crime, cada situação é uma situação, cada correção é uma correção, cada castigo é um castigo. Vamos castigar esses jovens até quando? Até quando é que vamos castigar os melhores? Porque os melhores têm atitude, porque os melhores são audazes, porque os melhores transparecem as suas emoções. É dosear isso, é conversar com os rapazes para, se calhar, transparecerem as suas emoções de uma melhor maneira. Agora, colocá-los de parte, quando o país precisa. Isso é hábito de nepotismo do MPLA, isso é hábito do... Vai a falar política, é igual. Isso está relacionado, porque a atitude não é diferente. Portanto, o Pedro Gonçalves não está a treinar os dirigentes do MPLA. O Pedro Gonçalves está a treinar a nossa seleção, a Seleção Nacional de Angola, os palancas negras. Portanto, a nível daquilo que é convocatória para uma seleção nacional, convocam-se os melhores. Então, Pedro Gonçalves tem que deixar aqui de estar a cumprir com capricho de dirigentes incompetentes, ou até dar uma de que não vou prevalecer o meu pão, enquanto isso os angolanos ficam sem as suas melhores vedetas em campo. Tá vendo? Então, é uma coisa que tem que se falar. Pedro Gonçalves tem que colocar a mão na cabeça e ter a atitude de Filipe Scolari. A não ser que ele, o próprio Pedro Gonçalves, venha aqui na mídia falar uma coisa e no entanto, é um mentiroso. Porque se o problema não é dele com os atletas, ele tem que ter uma postura para ajudar esses atletas. Ele tem que ter uma postura. Tem que ter uma postura. Alguma coisa ele tem que fazer, porque ele é o treinador, ele é que sabe qual é o capital humano que precisa para esta empreitada ou para esta missão. No entanto, Bastos está a jogar muita bola. Ari Papel tem estado a jogar muito futebol, é ídolo lá na Líbia. Nós temos que valorizar os nossos, porque além de serem ídolos lá fora, devem ser os ídolos do país. Nós temos que cultivar os nossos ídolos. Não podemos estar toda hora a dar ênfase ao Cristiano Ronaldo, não é nosso. Está bem, nós gostamos, fala a nossa língua, mas não é nosso. Nós temos os nossos. Hoje temos um grande jogador a jogar na mais alta roda. Já tivemos o Mantorra, já tivemos outros, claro. Mas temos o Bastos a jogar pelo Botafogo. O Brasileirão não é fácil, não é gira-bola. Então, cuidado, Pedro Gonçalves, cuidado dos dirigentes da federação, que não está correta essa atitude que eles estão a ter relativamente aos atletas. E é bom aparecer indivíduos como Samuel Eto'o a quebrar o gelo.